Ele era um milionário poderoso, acostumado a ser servido e a exigir respeito. Mas ao entrar em um restaurante modesto para cobrar o aluguel, ele parou imediatamente. Seus olhos se fixaram em uma menina com as mãos trêmulas, exausta, usando um avental sujo e lutando para carregar pratos pesados. Ele ficou paralisado, sem acreditar no que via. Como aquela garota tão jovem, com o rosto marcado pelo cansaço, acabou servindo mesas para sobreviver? O que ele descobriu depois mudaria para sempre a vida de ambos. A chuva castigava São Paulo naquela tarde de outubro, transformando a avenida em um rio cinzento. Daniel Moreira observava o cenário pela janela do carro importado, enquanto seu motorista manobrava habilmente entre as poças d'água. Aos 48 anos, Daniel havia aprendido a apreciar a visão da cidade sendo lavada. Era como se, por alguns momentos, a sujeira que ele sabia existir em cada esquina desaparecesse. "Chegamos, e senhor", anunciou o motorista, estacionando em frente a um pequeno estabelecimento em Higienópolis. Daniel ajeitou a gravata de seda italiana e pegou a pasta de couro legítimo. Normalmente, mandaria algum subordinado para resolver questões tão triviais quanto a cobrança de uma dívida de um restaurante familiar à beira da falência. Mas algo neste caso em particular tinha chamado sua atenção. Os sabores de casa ocupava um imóvel estratégico, e após 3 meses de atraso no aluguel, era a desculpa perfeita para finalmente incorporá-lo ao novo empreendimento que planejava para a região. Ao entrar no restaurante modesto, o cheiro de temperos caseiros contrastava com a decoração simples. Algumas mesas ocupadas, toalhas floridas um tanto desbotadas e um ambiente acolhedor que, por um breve momento, causou uma pontada incômoda no peito de Daniel. Algo que ele rapidamente reprimiu. "Posso ajudar o senhor?" Uma mulher de meia-idade aproximou-se, enxugando as mãos no avental. Olheiras profundas e uma palidez preocupante não escondiam que já tinha enfrentado dias melhores. "Sou Daniel Moreira, proprietário do imóvel. Vim falar com Célia Fonseca", anunciou com a frieza calculada que seus sócios tanto admiravam. A mulher engoliu em seco, reconhecendo o nome imediatamente. "Sou eu, por favor. Podemos conversar ali", apontou para uma mesa nos fundos, longe dos poucos clientes. Daniel a seguiu, notando o leve tremor em suas mãos e a tosse seca que ela tentava disfarçar. Patética, pensou. Estava prestes a abrir sua pasta e iniciar o discurso ensaiado sobre prazos e contratos quando algo captou sua atenção. Uma menina de uns 9 anos, com cabelos castanhos cacheados presos num rabo de cavalo desalinhado, equilibrava precariamente uma bandeja com pães. Não era a visão incomum de uma criança ajudando no negócio familiar que o perturbou, mas algo em seu rosto, na maneira como franzia levemente a testa enquanto se concentrava, nos olhos amendoados que... "Isabela, cuidado com esses pães", Célia chamou, interrompendo os pensamentos de Daniel. A menina olhou em sua direção, e por um instante, o tempo parou. Daniel sentiu o ar escapar de seus pulmões como se tivesse levado um soco. Aquele queixo delicado, o formato único dos olhos, o modo como o canto dos lábios se curvava levemente para cima mesmo em repouso, eram os traços inconfundíveis de Camila, sua irmã caçula, morta há 9 anos em um acidente de carro. "Senhor Moreira, o senhor está bem." A voz de Célia soava distante. Daniel piscou algumas vezes, tentando recuperar a compostura. Estava sendo ridículo. Camila estava morta e enterrada. Esta era apenas uma criança qualquer, com uma vaga semelhança que sua mente cansada estava transformando em algo mais. "Estou", respondeu secamente, "sobre o aluguel atrasado. Sei que estamos atrasados, senhor Moreira. Tive alguns problemas de saúde e as despesas com remédios." Ela tossiu novamente, um som áspero e doloroso. "Posso pagar metade agora e o restante na próxima semana, quando receber pelo evento que vamos fornecer o buffet?" Daniel mal ouvia. Seus olhos seguiam involuntariamente a menina que agora servia água aos clientes com uma maturidade impressionante para alguém tão jovem. "Sua filha." A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Célia pareceu momentaneamente surpresa pela mudança de assunto, mas assentiu. "Sim, Isabela. Ela me ajuda depois da escola. Quantos anos ela tem?" "Vai fazer 10 no próximo mês."
respondeu Célia com um olhar desconfiado. Sr. Moreira, sobre o pagamento. Daniel levantou a mão, interrompendo-a. Vou lhe dar mais um mês, disse, fechando a pasta sem sequer abri-la. Mas quero o valor integral com os juros combinados. O alívio no rosto de Célia foi imediato, ainda que mesclado com visível confusão. Obrigada, Sr. Moreira. Prometo que... Não prometa nada, cortou ele, levantando-se. Apenas pague antes de sair. Daniel aproximou-se do balcão onde a menina organizava talheres. Algo nela o magnetizava de maneira inexplicável e perturbadora. Como é seu nome completo? Perguntou com falsa casualidade. A menina olhou para ele com olhos curiosos. Mas não assustados, havia uma confiança incomum em seu olhar. Isabela Fonseca, senhor. Respondeu com uma voz clara que enviou outro arrepio pela espinha de Daniel. O senhor é o dono do prédio. Mamãe fica preocupada quando fala do aluguel. Daniel sentiu a garganta apertar. Sim, sou eu, sua mãe. Ela parece doente. Isabela abaixou o olhar, a maturidade em seu rosto infantil tornando-se ainda mais evidente. É o pulmão dela. O médico disse que ela precisa descansar, mas ela trabalha muito. Algo na sinceridade daquela criança tocou uma parte de Daniel que ele julgava morta há muito tempo. Bem, diga a ela que tem mais tempo para se organizar. Falou já se afastando, incapaz de continuar aquela conversa. No carro, a chuva havia dado uma trégua, mas a tempestade na mente de Daniel apenas começava. A semelhança era mais do que coincidência. O timing, a idade da menina, aquele rosto que parecia uma versão infantil de Camila. Daniel pegou o celular e discou um número que raramente usava. Fábio, é Daniel Moreira. Preciso de uma investigação discreta, sim. Pago o dobro da sua taxa habitual, mas preciso de informações completas sobre Célia Fonseca e sua filha Isabela. Enquanto dava as instruções ao ex-policial que ocasionalmente trabalhava para ele em assuntos delicados, Daniel não conseguia afastar a imagem daqueles olhos amendoados. Os mesmos olhos que sua irmã Camila tinha. Os mesmos olhos que o assombravam em pesadelos que nunca admitia ter. Se alguém perguntasse por que um magnata imobiliário estava tão interessado na vida de uma dona de restaurante e sua filha, Daniel diria que era apenas diligência nos negócios, mas a verdade era que, pela primeira vez em anos, algo havia penetrado a armadura que protegia o que restava de seu coração, e essa pequena rachadura era o suficiente para que memórias há muito enterradas começassem a emergir das profundezas. Daniel olhou pela janela para o céu, que agora se abria entre as nuvens. A cidade continuava sua rotina implacável, indiferente às tempestades internas de seus habitantes. É assim que deveria ser, pensou ele. Negócios são negócios. Não há espaço para fantasmas ou sentimentalismos. Mas enquanto o carro se afastava de Higienópolis, Daniel sabia que algo fundamental havia mudado naquela tarde, e que não haveria volta. Fábio Andrade observava a movimentação do restaurante Sabores de Casa, de dentro de seu Gol prata, estacionado na esquina. 3 dias de vigilância já haviam estabelecido a rotina. Célia abria às 11 horas. Isabela chegava da escola por volta das 15h30, e ambas fechavam o estabelecimento às 22h, exceto às segundas, quando encerravam mais cedo. Ex-investigador da Polícia Civil, Fábio havia trocado o distintivo por trabalhos particulares, após um escândalo de corrupção que quase o levou para a cadeia. Apesar de tudo, mantinha seus contatos e sabia conduzir uma investigação de forma eficiente. Daniel Moreira pagava bem por sua discrição, e este caso, aparentemente simples, estava se tornando mais intrigante a cada descoberta. O celular vibrou. Era Daniel, impaciente como sempre. Alguma novidade? Bastante, respondeu Fábio. Podemos nos encontrar em 1 hora no lugar de sempre. Faça o relatório em meia hora, exigiu Daniel. Desligando sem esperar resposta, Fábio suspirou. Magnatas, sempre achando que o mundo gira conforme suas agendas. Mesmo assim, ele reuniu suas anotações e dirigiu-se ao café discreto nos jardins onde costumavam se encontrar. Daniel já o esperava em uma mesa afastada, o terno impecável contrastando com o ambiente despretensioso. O que descobriu? Perguntou sem rodeios enquanto Fábio se sentava. Comecei pelos documentos básicos, explicou Fábio abrindo uma pasta. Célia Fonseca, 47 anos,
Enfermeira por formação, trabalhou no Hospital Albert Einstein até 2014, quando pediu demissão abruptamente. Abriu o restaurante no ano seguinte com um pequeno empréstimo e economias pessoais. E a menina? Fábio hesitou brevemente. Aqui é que as coisas ficam interessantes. Isabela Fonseca. Nascida em novembro de 2014 no Hospital Municipal de Guarulhos. A certidão de nascimento lista Célia como mãe biológica. Mas o quê? Verifiquei os registros médicos de Célia. Ela realizou uma histerectomia total em 2009, devido a um câncer no útero. É biologicamente impossível que tenha dado à luz Isabela. Daniel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seus instintos estavam certos. A certidão é falsa, então. Com certeza. E bem feita. Por sinal, precisei de contatos no cartório para descobrir a inconsistência. A mais, Célia era enfermeira particular da família Figueiredo antes de trabalhar no Einstein. Daniel enrijeceu visivelmente ao ouvir o sobrenome. Figueiredo. Sim, Dom Álvaro Figueiredo, aquele empresário que... Eu sei quem é. Cortou Daniel, o rosto tenso. Continue. Por coincidência. Fábio enfatizou a palavra com ironia. Célia deixou o emprego na mesma época em que surgiram os primeiros rumores da morte de sua irmã, Camila Moreira. Daniel fitou intensamente o investigador. Você investigou o acidente de Camila. Você me pediu para ser completo. E, honestamente, o caso da sua irmã tem mais furos que uma peneira. Fábio passou-lhe um envelope com fotos antigas da cena do acidente. O carro de Camila destruído após cair em uma ribanceira na estrada para Campos do Jordão. O relatório policial concluiu que ela perdeu o controle em uma curva. O veículo capotou várias vezes e explodiu, continuou Fábio. Encontraram restos carbonizados que foram identificados como sendo dela. E qual é o problema? A identificação dos restos foi extremamente superficial, feita apenas por pertences pessoais. Nunca houve análise de DNA ou dental. O caso foi encerrado com pressa incomum. E adivinhe quem era o delegado responsável? Ricardo Mendes? Grande amigo do seu pai? Daniel sentiu o sangue ferver. Cláudio Moreira sempre tivera a polícia em seu bolso. Você está insinuando que minha irmã pode não ter morrido naquele acidente? Estou dizendo que o corpo de Camila Moreira nunca foi definitivamente identificado. E, curiosamente, Isabela nasceu exatamente 9 meses após o suposto acidente. Daniel recostou-se na cadeira, sua mente trabalhando furiosamente. Preciso de provas concretas, Fábio. Coincidências não bastam. Estou trabalhando nisso. Há uma última coisa que você precisa saber sobre Célia. O quê? Ela está com câncer de pulmão em estágio avançado. Deram a ela no máximo 3 meses de vida. Daniel sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. 3 meses. Se Célia morresse, poderia levar consigo todos os segredos sobre Isabela. Descubra tudo sobre a relação dela com os Figueiredo. E quero a confirmação definitiva de quem é Isabela. Faça testes de DNA se necessário. Enquanto isso, no Hospital São Camilo, Célia aguardava os resultados de novos exames, tentando conter a tosse que agora vinha acompanhada de sangue ao seu lado. Isabela desenhava concentrada em seu caderno. O que está desenhando, querida? Perguntou Célia, tentando soar animada apesar da exaustão. Isabela mostrou o desenho, uma casa grande, quase uma mansão, com detalhes impressionantemente precisos. É a casa dos meus sonhos. Ela sempre aparece quando estou dormindo, explicou a menina com naturalidade. Célia sentiu um calafrio. O desenho era uma representação perfeita da mansão dos Moreira, onde Camila havia crescido, um lugar que Isabela jamais tinha visto. É uma casa bonita, comentou Célia, engolindo o medo que crescia em sua garganta. Você a inventou. Isabela balançou a cabeça. Não, a moça do meu sonho mora lá. Ela parece comigo, só que grande. Ela disse que vai me apresentar ao irmão dela em breve. Célia fechou os olhos, sentindo a dor em seu peito que nada tinha a ver com o câncer. Os desenhos de Isabela vinham ficando cada vez mais perturbadores nas últimas semanas. Primeiro foram flores de ipê branco, as favoritas de Camila. Depois, retratos de uma mulher que Célia reconheceu imediatamente, apesar de Isabela nunca ter visto sequer uma foto dela. O tempo estava se esgotando. Célia sabia que precisava proteger Isabela, mas também sabia que não poderia mais adiar a verdade. A visita de Daniel ao restaurante não fora coincidência. De alguma forma,
Os fantasmas do passado haviam finalmente os encontrado. Quando o médico entrou na sala de espera, seu rosto confirmou o que Célia já sabia no fundo de sua alma. O tratamento não estava funcionando. Os dias de Célia estavam contados. "Mamãe, não chora", pediu Isabela, segurando sua mão. "A moça do meu sonho disse que vai ficar tudo bem. Mesmo quando você for morar no céu", naquela mesma noite, Daniel revisava obsessivamente as informações fornecidas por Fábio, a semelhança entre Isabela e Camila, a ligação com os Figueiredo, a certidão de nascimento falsificada. Tudo apontava para uma conclusão que parecia impossível, mas que explicaria cada detalhe. Camila poderia ter sobrevivido ao acidente. Poderia ter sido mantida em cativeiro pelos Figueiredo, como vingança pelo que os Moreira haviam feito a eles. E Isabela poderia ser filha de Camila, sua sobrinha. Daniel abriu a gaveta da escrivaninha e retirou um porta-retratos antigo. Nele, uma jovem Camila de 23 anos sorria ao lado do irmão durante a formatura dela em arquitetura. Foi a última foto que tiraram juntos, 2 semanas antes do acidente. "O que aconteceu com você, Camila?", murmurou, traçando o contorno do rosto da irmã com os dedos. "E o que devo fazer agora?", o telefone tocou. Interrompendo seus pensamentos, era Fábio novamente. "Daniel, Célia Fonseca acaba de ser internada em estado grave. Achei que deveria saber." Daniel olhou mais uma vez para a foto de Camila, e então para o relógio. Passava da meia-noite. Mas algumas verdades não podiam esperar até o amanhecer. "Envie-me o endereço do hospital", ordenou. Já pegando as chaves do carro, "Estou a caminho." Segredos há muito enterrados começavam a emergir, e Daniel sabia que qualquer que fosse a verdade, nada em sua vida seria o mesmo depois de descobri-la: o hospital. São Camilo estava silencioso àquela hora da madrugada. Daniel passou pela recepção com a autoridade de quem não aceita questionamentos e seguiu direto para o andar indicado por Fábio. No corredor da oncologia, encontrou Isabela dormindo desajeitadamente em uma cadeira de plástico, coberta por um casaco grande demais para seu corpo pequeno. Uma senhora idosa estava sentada ao lado, folheando uma revista. "Boa noite." Daniel abordou a mulher. "Estou procurando por Célia Fonseca." A senhora olhou-o de cima a baixo, avaliando seu terno caro e aparência impecável mesmo àquela hora. "Sou Marta, vizinha de Célia. A menina finalmente dormiu há pouco", respondeu em voz baixa. "Célia está no quarto 304, mas os médicos não permitem visitas agora." Daniel assentiu, observando Isabela. Adormecida, a semelhança com Camila era ainda mais evidente. "Eu vou entrar", afirmou com determinação. "Pode ficar com a menina." Marta ia protestar, mas algo na expressão de Daniel a deteve. "Célia está muito fraca, não a perturbe." Com um leve aceno, Daniel dirigiu-se ao quarto 304. Considerou brevemente bater à porta, mas apenas girou a maçaneta e entrou. O quarto estava na penumbra, iluminado apenas por um abajur e pelo brilho azulado dos monitores. Célia parecia minúscula na cama hospitalar, conectada a tubos e aparelhos, a pele amarelada pela doença. Ao lado da cama, uma mesinha improvisada exibia dezenas de desenhos coloridos. Alguns presos à parede, Daniel aproximou-se silenciosamente, e seus olhos foram atraídos para aqueles desenhos. Um arrepio percorreu sua espinha ao reconhecer os lugares retratados: o jardim da mansão Moreira, o lago artificial onde ele e Camila nadavam na infância, e até mesmo o escritório principal onde seu pai conduzia os negócios. Detalhes específicos, como a velha oliveira no centro do jardim ou o relógio de pêndulo da biblioteca, estavam reproduzidos com precisão assombrosa. Porém, o que mais o perturbou foi uma série de retratos. Camila sorria em vários deles, com o mesmo vestido branco que usava em sua formatura, e havia um retrato de seu pai, Cláudio Moreira, entregando documentos a um homem que Daniel reconheceu imediatamente como Dom Álvaro Figueiredo. "Ela tem o dom da mãe." A voz fraca de Célia o surpreendeu. Daniel virou-se. Os olhos de Célia estavam semicerrados, mas conscientes. "Como soube que eu viria?" perguntou ele. Aproximando-se da cama, Célia esboçou um sorriso cansado. "Isabela desenhou você aqui ontem. Ela vê coisas antes que aconteçam." Daniel puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama.
Quem é Isabela realmente? Perguntou sem rodeios. E o que aconteceu com minha irmã? Célia fechou os olhos por um momento. Como se reunisse forças, quando os abriu novamente. Havia uma determinação feroz em seu olhar. Camila não morreu naquele acidente, confirmou ela. A voz apenas um sussurro. Foi sequestrada pelos Figueiredo. Como vingança pelo que sua família fez a eles, Daniel sentiu o peso daquela confirmação. Mesmo já tendo suspeitado da verdade, por que os Figueiredo não exigiram resgate? Por que fingir sua morte? Não era dinheiro que Dom Álvaro queria, respondeu Célia, interrompida por um acesso de tosse. Quando se recuperou, continuou. Ele queria que Cláudio sentisse a mesma dor que sentiu quando perdeu tudo. Mas havia algo que ninguém sabia. O quê? Seu pai? Célia hesitou. Cláudio sabia que Camila tinha descoberto documentos comprometedores. Ela planejava denunciá-lo às autoridades. Impossível. Daniel negou imediatamente. Camila adorava nosso pai, até descobrir que ele estava envolvido com tráfico de influência, lavagem de dinheiro e muito mais. Ela confiou em mim porque éramos amigas desde a infância. Eu era a enfermeira particular dos Figueiredo, mas via Camila regularmente. Ela me mostrou os documentos uma semana antes do acidente. Daniel sentiu o sangue gelar nas veias. Está dizendo que meu próprio pai planejou o acidente de Camila? Célia assentiu, tristeza em seus olhos. Ele contratou pessoas para forjar o acidente, mas o plano era apenas assustá-la, tirar os documentos e forçá-la a ficar em silêncio. Ele não contava que os Figueiredo estavam vigiando Camila, esperando o momento certo para sua vingança. Eles interceptaram o carro e sequestraram Camila, antes que os homens de Cláudio pudessem alcançá-la. A revelação atingiu Daniel como um golpe físico. Seu próprio pai havia orquestrado o acidente de Camila. A pessoa que ele mais admirava no mundo havia tentado silenciar a própria filha. Onde mantiveram Camila, o que aconteceu com ela? Perguntou, temendo a resposta. Na propriedade isolada dos Figueiredo em Atibaia. Eu era a única autorizada a visitá-la como enfermeira. Por meses, tentei ajudá-la a escapar, mas... Outro acesso de tosse, mais forte desta vez. Daniel ofereceu-lhe água. Camila descobriu que estava grávida durante o cativeiro. Continuou Célia, a voz ainda mais fraca. Ela nunca revelou quem era o pai. E Isabela, murmurou Daniel. Sim, Isabela é filha de Camila. Nasceu no cativeiro. Mas onde está Camila agora? Daniel insistiu, um fio de esperança surgindo. O semblante de Célia obscureceu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto enrugado. Camila não sobreviveu ao parto. Houve complicações. Antes de morrer, ela me fez prometer duas coisas: que eu protegeria Isabela de ambas as famílias, e que um dia, quando fosse seguro, eu contaria a verdade a você. Daniel sentiu o mundo desmoronar. A esperança de encontrar Camila viva evaporou-se completamente. Como conseguiu escapar com a bebê? Dom Álvaro havia morrido 1 mês antes. O filho dele, Ícaro, assumiu os negócios, mas não tinha o mesmo interesse na vingança, na confusão após a morte de Camila. Consegui fugir com Isabela, falsifiquei documentos, mudei-me para o outro lado da cidade e abri o restaurante como fachada para começar uma nova vida. Célia indicou fracamente a gaveta da mesinha de cabeceira. Há anos envio cartas para seu antigo endereço, tentando contar a verdade. Todas foram devolvidas, até que parei de tentar. Daniel abriu a gaveta e encontrou um envelope amarelado. Dentro, um medalhão de ouro com o brasão da família Moreira. O mesmo que havia dado a Camila no seu aniversário de 16 anos. Ela sempre o manteve escondido dos Figueiredo, queria que Isabela o tivesse um dia. Como prova de sua identidade, havia também um pequeno diário encadernado em couro e uma chave antiga. O diário de Camila. Ela escreveu tudo. Os planos de seu pai, o sequestro, os meses no cativeiro, e registrou também algo que vocês compartilhavam desde crianças. O quê? Perguntou Daniel, folheando o diário com mãos trêmulas. O dom de ver além. Camila chamava assim sua sensibilidade especial. A capacidade de sentir presenças, de ocasionalmente ver pessoas que já partiram. Isabela herdou esse dom, mas nela é muito mais forte. Daniel lembrou-se das conversas de infância com Camila. Quando ela dizia ver a avó falecida no jardim,
Ele sempre achou que eram apenas fantasias infantis. Os desenhos. Isabela nunca viu fotos da mansão Moreira ou de Camila. Ela os vê em sonhos. Camila visita a filha, mostra-lhe o passado. Isabela não entende completamente. Acha que é uma moça legal que aparece nos sonhos. Célia segurou o braço de Daniel com urgência surpreendente. Ela está em perigo, Daniel. Ícaro Figueiredo esteve no restaurante semana passada. Tenho certeza que me reconheceu. Quando eu partir, Isabela não terá ninguém. Por que está me dizendo isso agora? Questionou Daniel, ainda processando tudo. Porque estou morrendo, respondeu Célia simplesmente. E porque Isabela me disse que o tio de seus sonhos viria buscá-la, ela te viu antes mesmo de você aparecer no restaurante. Célia fechou os olhos, exausta. Camila sempre confiou em você, apesar de tudo. Ela fez de você o padrinho de Isabela. Sabia, escreveu uma carta, está no diário. Daniel não conseguia mais conter as lágrimas. Décadas de emoções reprimidas emergiam à superfície. Vou protegê-la, prometeu ele, segurando a mão frágil de Célia, com minha própria vida, se necessário. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Célia, enquanto a exaustão finalmente a vencia e ela caía no sono. Daniel permaneceu ali, segurando sua mão, enquanto a noite avançava e os primeiros raios de sol começavam a iluminar o quarto, revelando com ainda mais clareza os desenhos extraordinários de uma menina que nunca deveria ter conhecido os lugares e pessoas que retratava com tanta precisão. Daniel passou o resto da madrugada no hospital, lendo o diário de Camila enquanto Célia dormia. As palavras da irmã, escritas com sua caligrafia delicada, pareciam trazê-la de volta à vida momentaneamente. Cada página revelava um pedaço de alma que ele nunca conheceu por completo. Desde pequena, sinto coisas que outros não sentem, escreveu ela em uma das primeiras páginas. Daniel sempre me ouvia falar da vovó Maria no jardim, mas acho que nunca acreditou realmente como poderia. Ele vê o mundo apenas com os olhos, enquanto eu o vejo também com algo que não sei nomear. Chamei isso de ver além, mas talvez seja apenas uma forma diferente de lembrar. A primeira luz da manhã já iluminava o quarto quando Daniel chegou a um trecho que o fez congelar. Descobri documentos terríveis no escritório de papai, transações com políticos, juízes comprados, terrenos obtidos através de ameaças. Pior, há evidências de que a morte daquela família no desabamento do prédio no Morumbi não foi acidental. Papai sabia dos problemas estruturais e escondeu os laudos. Não posso mais viver com esse conhecimento sem fazer nada. Amanhã vou confrontá-lo. Se ele não concordar em se entregar, levarei tudo às autoridades. A entrada terminava ali. O dia seguinte seria o do acidente. Daniel fechou o diário, sentindo-se doente, olhou para Célia, que ainda dormia, e depois para o relógio. Eram quase 6 da manhã. Precisava tomar uma decisão sobre Isabela. No corredor, encontrou a menina já acordada, desenhando novamente enquanto a vizinha Marta cochilava. Bom dia, disse ele, aproximando-se cautelosamente. Isabela levantou os olhos do desenho e sorriu, sem qualquer sinal de timidez. Bom dia, tio Daniel. O choque deve ter sido visível em seu rosto, pois Isabela riu suavemente. A moça dos meus sonhos disse que você viria. Ela estava certa. Daniel sentou-se ao lado dela, sentindo o coração acelerado. Que moça é essa que aparece nos seus sonhos? Isabela mostrou seu novo desenho. Camila, sentada em um balanço que existia apenas no jardim dos fundos da mansão Moreira. Ela, seu nome é Camila, mas eu a chamo de Mamá Camila para não confundir com a minha mamá Célia. As mãos de Daniel tremiam quando pegou o desenho. E? O que mais essa moça te conta? Muitas coisas, respondeu Isabela, pegando outro lápis. Ela me mostra lugares bonitos nos sonhos. Conta histórias sobre um menino chamado Daniel que era o irmão dela e sempre a protegia. A menina olhou-o diretamente nos olhos. É você, não é? Daniel assentiu, incapaz de falar. Ela disse que você viria quando Mamá Célia precisasse ir para o céu. Continuou Isabela com uma naturalidade desconcertante. Disse que você vai me levar para morar na casa grande do desenho. Você gostaria disso? Perguntou Daniel, surpreso com a facilidade com que a menina falava sobre assuntos tão delicados. Mamá Célia está muito doente, respondeu Isabela subitamente séria.
Ela tenta esconder, mas eu sei. Mamá Camila disse que você vai cuidar de mim depois. A conversa foi interrompida quando Marta acordou, sobressaltada ao ver Daniel ali. Preciso ir ao restaurante buscar algumas roupas para Isabela, disse ela, ajeitando o cabelo desgrenhado. O senhor poderia ficar com ela até eu voltar. Daniel concordou. E logo se viu sozinho com a sobrinha. Você quer ver o diário da mamá Camila? Ofereceu ele, mostrando o caderno de couro. Os olhos de Isabela brilharam. Ela escrevia nele todas as noites. Posso mesmo ver. Enquanto Isabela folheava cuidadosamente o diário, Daniel a observava, notando pequenos gestos e expressões que eram idênticos aos de Camila. Como não percebera a semelhança imediatamente, a menina era praticamente um clone de sua irmã na mesma idade. Isabela parou em uma página específica e apontou para um trecho. Aqui ela fala sobre o dom. Daniel aproximou-se para ler. Tenho certeza que meu bebê terá o dom também. Ontem, senti-o se movendo de forma diferente quando cantei a canção da vovó Maria. Como se já conhecesse a melodia, como se já pudesse ver além das paredes deste quarto que se tornou minha prisão. Se for uma menina, chamarei de Isabela, como minha avó. Se for um menino, Daniel, como meu irmão que sempre me protegeu. Um nó formou-se na garganta de Daniel. Você também tem esse dom, não é? Perguntou ele suavemente. De ver coisas que outros não veem? Isabela assentiu, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Às vezes vejo pessoas que ninguém mais vê. Mamá Célia fica preocupada quando falo disso. Então aprendi a guardar segredo. E o que mais você vê? Coisas que vão acontecer? Como o homem mau no restaurante, Daniel sentiu um calafrio. Que homem mau! Um homem que ficava olhando para mamá Célia. Ele fingiu ser cliente, mas não comeu nada. Só observou no meu sonho. Ele voltava com fogo. Antes que Daniel pudesse processar essa informação, um médico aproximou-se. O senhor é parente da senhora Fonseca. Ela está pedindo para ver vocês dois. No quarto, Célia estava sentada na cama, parecendo ligeiramente mais forte após algumas horas de descanso. Sorriu ao ver Isabela, que correu para abraçá-la. Daniel, chamou Célia, enquanto acariciava os cabelos da filha. Você leu o diário? Ele assentiu. É preciso que me prometa algo, continuou ela. Se algo acontecer comigo... Mamá, não fala isso, interrompeu Isabela. Querida, às vezes precisamos falar sobre coisas difíceis. Célia beijou o topo da cabeça da menina. Daniel, prometa que vai protegê-la. Prometo, respondeu ele sem hesitação. E que vai contar a verdade quando ela for mais velha? Toda a verdade. Daniel olhou para Isabela, que o observava com os mesmos olhos amendoados de Camila. Eu prometo. Aquela mesma noite, Marta levou Isabela de volta ao restaurante para buscar mais pertences pessoais, enquanto Daniel permanecia no hospital com Célia, que havia piorado subitamente. Ainda não contei tudo, confessou Célia entre acessos de tosse. A chave. Abre um compartimento secreto na casa de Camila, onde ela guardou todas as provas contra seu pai e os Figueiredo, incluindo gravações que ela conseguiu fazer durante o cativeiro. Daniel segurou a pequena chave que havia encontrado junto com o diário. Que casa? O apartamento dela foi vendido após o acidente. Não o apartamento, a antiga casa de veraneio, em Campos do Jordão. Ela comprou o imóvel secretamente, com a ajuda de um advogado. Nem seu pai sabia. O telefone de Daniel tocou naquele momento. Era Marta, em pânico. Senhor Moreira, o restaurante... Está pegando fogo! Gritou ela entre soluços. Eu consegui sair, mas Isabela voltou para dentro para pegar algo e... Daniel não esperou o final da frase. Jogou o telefone no bolso e correu para o estacionamento. Em 15 minutos, dirigindo como um louco pelas ruas de São Paulo. Chegou ao local. Os sabores de casa estava tomado pelas chamas. Uma multidão já se aglomerava ao redor, e bombeiros tentavam controlar o incêndio. Onde está a menina? Gritou ele, segurando Marta pelos ombros. Ela voltou para pegar o caderno de desenhos. Não consegui impedi-la, soluçou a mulher. Sem pensar duas vezes, Daniel correu em direção ao prédio em chamas. Um bombeiro tentou detê-lo, mas ele se desvencilhou e entrou pela porta dos fundos, parcialmente intacta. A fumaça densa tornava quase impossível enxergar ou respirar. Abaixado, Daniel avançou pela cozinha,
chamando por Isabela. O calor era insuportável, e parte do teto já começava a desabar. "Isabela!", gritou ele desesperado. Um fraco choro veio do pequeno quarto nos fundos do restaurante. Daniel encontrou-a encolhida embaixo da cama, abraçada a um caderno de desenhos. "Tio Daniel", exclamou ela entre lágrimas. "Sabia que você viria." Ele a pegou no colo e voltou rapidamente pelo mesmo caminho. Mas uma viga em chamas bloqueava agora a saída. O oxigênio estava acabando, e Daniel sentia a consciência se esvaindo. Foi quando sentiu uma mão fria tocar seu rosto. Abriu os olhos e, por um instante fugaz, viu Camila à sua frente, apontando para uma janela lateral que ainda não tinha sido tomada pelo fogo. Com as últimas forças, Daniel quebrou o vidro com o cotovelo e conseguiu passar Isabela para os braços de um bombeiro que chegava naquele exato momento. Segundos depois, parte do teto desabou e Daniel perdeu a consciência. Quando acordou, estava em uma ambulância, uma máscara de oxigênio cobrindo seu rosto. Isabela estava ao seu lado, também recebendo oxigênio, mas consciente. Seus grandes olhos amendoados estavam fixos nele. "Você viu ela também?" "Não viu?", perguntou a menina, afastando brevemente a máscara. "Mamá Camila nos mostrou o caminho." Daniel sentiu um arrepio percorrer sua espinha, por um breve momento no meio daquele inferno. Ele realmente tinha visto sua irmã, ou teria sido apenas uma alucinação causada pela falta de oxigênio? "Vi", admitiu ele finalmente, apertando a mão pequena de Isabela. "Acho que também tenho um pouco desse dom. Mamá Camila disse que o dom sempre esteve em você, mas você o escondeu quando cresceu", respondeu Isabela com uma simplicidade desconcertante. "Agora ele está voltando, porque você precisa dele para nos proteger." "Nos proteger de quem?" O olhar de Isabela tornou-se subitamente adulto, carregado de uma compreensão que não deveria existir em uma criança de 9 anos. "Do homem que colocou fogo no restaurante? Eu o vi saindo quando Marta e eu chegamos. É o mesmo dos meus sonhos. Você conseguiria reconhecê-lo?" Isabela assentiu, segurando firmemente o caderno de desenhos contra o peito. "Já desenhei o rosto dele. Mamá Camila me disse o nome também. Ícaro." 3 dias após o incêndio, Daniel dirigia pela sinuosa estrada que levava a Campos do Jordão. Ao seu lado, no banco do passageiro, o diário de Camila e a misteriosa chave. No banco traseiro, Isabela dormia tranquilamente, exausta pelas emoções dos últimos dias. A menina havia recebido alta do hospital no dia seguinte ao incêndio, mas Célia continuava internada, seu estado piorando rapidamente. Antes de partirem, Daniel arranjou um quarto particular para ela e a melhor equipe médica disponível. Uma gentileza tardia que não aliviava sua consciência, mas que pelo menos garantiria conforto em seus últimos dias. "Vá para Campos do Jordão", insistira Célia, em seu último momento de lucidez. "Encontre as provas que Camila escondeu. É a única forma de proteger Isabela." O caseiro, um senhor de idade chamado Antônio, já os esperava no portão da pequena propriedade. Era uma casa de madeira, tipicamente serrana, isolada o suficiente para garantir privacidade, mas não tão distante da cidade. "Há anos ninguém vem aqui", comentou Antônio, entregando as chaves a Daniel. "Apenas apareço uma vez por mês para verificar se está tudo em ordem, como combinado com a senhorita Camila." Daniel sentiu um calafrio. 9 anos depois de sua suposta morte, Camila ainda pagava secretamente pela manutenção desta casa. "Obrigado por cuidar do lugar", respondeu ele, observando o jardim bem cuidado. "A senhorita deixou instruções muito específicas. Disse que um dia seu irmão apareceria." O velho olhou para Isabela, que acabara de despertar no carro. "Essa é a filha dela." Daniel assentiu, surpreso. "Como soube?" "Mas a semelhança é inconfundível", sorriu Antônio, acenando para Isabela. "Tenho tudo preparado dentro, como a senhorita pediu. Voltarei amanhã para ver se precisam de algo." Enquanto o caseiro se afastava, Daniel e Isabela entraram na casa. O interior era simples, mas acolhedor. Sofá confortável, lareira, uma pequena cozinha e 2 quartos, tudo impecavelmente conservado, como se esperasse há anos por esta visita. "É igual ao meu sonho", exclamou Isabela, correndo para a janela que oferecia uma vista deslumbrante da montanha. "Mamá Camila me mostrou este lugar muitas vezes."
Daniel explorou a casa cuidadosamente. Procurando onde a chave poderia ser utilizada, nada nos quartos, na cozinha ou na sala parecia adequado. Foi quando notou que o grande tapete da sala tinha uma das pontas levemente dobrada. Como se tivesse sido movido recentemente, afastando o tapete, descobriu um alçapão quase imperceptível no assoalho. A pequena chave encaixou-se perfeitamente na fechadura. "Isabela, venha ver", chamou ele, abrindo o alçapão. Dentro havia uma caixa de metal hermeticamente fechada. Daniel a retirou e colocou sobre a mesa da sala. A mesma chave abriu também a caixa, revelando seu precioso conteúdo: pastas organizadas com documentos, um gravador antigo com várias fitas, pendrives e fotografias. "O que são essas coisas, tio?", perguntou Isabela, curiosa. "São provas, querida. Provas que sua mãe reuniu para desmascarar pessoas más." Daniel começou a examinar os documentos, organizando-os sobre a mesa. Havia contratos com cláusulas ilegais, comprovantes de pagamentos a políticos e juízes, relatórios técnicos falsificados sobre condições de obras, todos carimbados com o logo da Moreira Incorporações. Todos assinados por Cláudio Moreira. As fotografias mostravam seu pai em reuniões com pessoas notoriamente corruptas, incluindo Dom Álvaro Figueiredo. Em uma pasta separada, encontrou um relatório detalhado sobre o desabamento de um prédio residencial no Morumbi, que matara uma família inteira. Camila havia anexado o laudo original, que apontava problemas estruturais graves, junto com o laudo adulterado que seu pai havia apresentado às autoridades. Com as mãos trêmulas, Daniel ligou o gravador e inseriu a primeira fita. A voz de Camila encheu a sala. 21 de maio de 2014. Acabo de encontrar documentos no escritório de papai que comprovam seu envolvimento em esquemas de corrupção. Há provas de suborno a fiscais, falsificação de laudos técnicos e, o mais grave, o acobertamento das causas do desabamento no Morumbi. Amanhã vou confrontá-lo. Se ele se recusar a se entregar às autoridades, levarei tudo à polícia. Daniel avançou para a próxima gravação, datada de 22 de maio, o dia do acidente. Conversei com papai e ele riu na minha cara. Disse que eu estava sendo ingênua, que assim que sempre funcionaram os negócios no Brasil, quando ameacei expô-lo, ele ficou furioso. Disse que eu destruiria não apenas ele, mas toda a família, inclusive Daniel. Disse que se eu desse um passo em direção às autoridades, me garantiria que eu me arrependeria para sempre. Estou com medo, mas não posso permitir que mais famílias morram por ganância. Estou dirigindo para Campos do Jordão agora para esconder estas provas. Depois, farei o que precisa ser feito. Daniel sentiu o estômago revirar. Seu pai, o homem que sempre idolatrou, havia ameaçado a própria filha. A gravação seguinte o deixou ainda mais atordoado. 23 de maio. Alguém tentou me tirar da estrada ontem à noite. Consegui desviar, mas perdi o controle por um momento. Bati em uma árvore, nada grave. Mas quando saí do carro para verificar os danos, homens encapuzados me atacaram. Pensei que fossem os capangas de papai, mas ouvi um deles mencionar Dom Álvaro. Estou sendo mantida em algum tipo de galpão. Consegui esconder este gravador, mas não sei por quanto tempo. As gravações seguintes documentavam o cativeiro de Camila. Ela descrevia as visitas ocasionais de Dom Álvaro, que se vangloriava de sua vingança contra Cláudio Moreira. Falava sobre Célia, a enfermeira que se tornou sua única amiga e conexão com o mundo exterior. E eventualmente sobre a descoberta da gravidez, Isabela ouvia tudo em silêncio. Grandes lágrimas escorrendo por seu rosto infantil. Daniel queria poupá-la daquilo, mas algo lhe dizia que a menina precisava ouvir a voz da mãe, conhecer sua história, a última gravação, datada de novembro de 2014. Era apenas um sussurro fraco. O bebê está chegando. Algo está errado. Posso sentir. Se eu não sobreviver, Célia prometeu salvar minha filha. Daniel, se algum dia você ouvir isso, quero que saiba que nunca o culpei. Você sempre foi manipulado por papai tanto quanto eu. Proteja minha filha. Ela terá o dom. Como nós, não deixe que o medo a faça enterrá-lo como você fez. Daniel desligou o gravador, incapaz de continuar. Abraçou Isabela, que chorava silenciosamente. Sua mãe era muito corajosa, disse ele, a voz embargada, enquanto consolava a sobrinha.
Daniel notou uma pilha de envelopes amarelados amarrados com uma fita. Eram cartas endereçadas a ele, todas devolvidas com a inscrição "Destinatário desconhecido" no endereço. Abriu a primeira, datada de janeiro de 2015. Querido Daniel, Camila partiu, mas deixou uma parte dela neste mundo. Uma menina linda com seus olhos. Ela se chama Isabela, como sua avó. Camila fez de você o padrinho dela antes de morrer. Por favor, entre em contato. Sei que é perigoso, mas a menina precisa de proteção, Célia. Carta após carta. Daniel descobriu como Célia havia tentado desesperadamente alcançá-lo nos primeiros anos, até que as cartas pararam em 2018. Por que nunca recebi estas cartas? Murmurou ele confuso. Foi quando encontrou, entre os documentos, uma foto que gelou seu sangue. Seu pai, Cláudio, recebendo o carteiro em frente à mansão e pegando uma carta cujo remetente era visível. Célia Fonseca, a traição era completa. Seu pai não apenas havia tentado silenciar Camila, como também interceptara todas as tentativas de Célia de revelar a existência de Isabela. Daniel olhou para a sobrinha, que agora dormia no sofá, exausta pelo choro. O rosto angelical, tão parecido com o de Camila, carregava um fardo pesado demais para seus 9 anos. E agora, ele também carregava o peso da verdade. Seu celular vibrou. Era Fábio. Tenho novidades sobre Patrícia Lima. Daniel sentiu o coração acelerar. Patrícia, seu grande amor, que desaparecera há 15 anos, grávida, após uma terrível discussão sobre os negócios da família, seria possível que... Fábio, o que descobriu? Perguntou ele, afastando-se para não acordar Isabela. Patrícia está viva, Daniel. E seu pai a manteve escondida todos esses anos em uma clínica psiquiátrica em Minas Gerais. Sob nome falso, Daniel olhou para as provas espalhadas sobre a mesa, para o rostinho de Isabela adormecida e para a foto de seu pai, interceptando as cartas de Célia. Um padrão claro emergia. Cláudio Moreira eliminava qualquer ameaça ao seu império, mesmo que fosse sua própria filha, seu neto por nascer, ou a mulher que seu filho amava. Mande-me o endereço, ordenou Daniel, uma determinação fria substituindo o choque. Vou buscá-la. Desligando o telefone, Daniel guardou cuidadosamente todas as provas de volta na caixa metálica. A verdade era muito pior do que ele jamais poderia imaginar, mas agora estava armado com ela, e usaria cada fragmento daquelas evidências para fazer justiça, por Camila, por Isabela e por Patrícia. O retorno a São Paulo foi feito em silêncio. Daniel dirigia concentrado, olhando ocasionalmente pelo retrovisor para verificar se estavam sendo seguidos. Isabela dormitava no banco traseiro, agarrada ao diário da mãe como se fosse um talismã. A caixa metálica com as provas estava escondida em um compartimento secreto no porta-malas. Uma modificação que Daniel mandara instalar anos atrás para transportar documentos confidenciais de negócios. Agora, esse compartimento guardava segredos muito mais sombrios do que contratos questionáveis. Ao invés de seguir para seu apartamento no Itaim, Daniel tomou a direção da antiga mansão da família no Morumbi. Desde a morte de Cláudio, há 3 anos, a casa permanecia praticamente desocupada, com apenas uma equipe reduzida de funcionários para manutenção. Ironicamente, o lugar que Daniel mais evitava por estar impregnado de memórias de seu pai era agora o refúgio mais seguro que poderia oferecer a Isabela. Onde estamos indo? Perguntou a menina, despertando quando o carro entrou pelos portões imponentes. Para a minha antiga casa, respondeu Daniel. Ficaremos aqui até resolvermos algumas coisas. Os olhos de Isabela se arregalaram ao contemplarem a mansão de 3 andares com fachada neoclássica e jardins extensos. É a casa dos meus desenhos, exclamou ela, completamente desperta agora. Mamá Camila mostrou esse lugar muitas vezes. Daniel sentiu um arrepio familiar ao ouvi-la falar com tanta naturalidade sobre suas visões. Rita, a governanta que trabalhava para a família há mais de 30 anos, recebeu-os na porta com uma expressão de genuína surpresa. Senhor Daniel, não esperávamos o senhor. E quem é essa adorável menina? Antes que Daniel pudesse responder, Isabela adiantou-se. Sou Isabela, sobrinha do tio Daniel. Minha mãe era irmã dele. Rita empalideceu visivelmente, olhando de Isabela para Daniel. Sobrinha, mas a única irmã do senhor era... Camila!
completou Daniel, colocando a mão no ombro de Isabela. Rita, preciso que prepare o antigo quarto dela e mantenha absoluta discrição sobre nossa presença aqui. Não atenda telefonemas e não abra os portões para ninguém sem minha autorização expressa. A governanta assentiu, ainda atônita, mas profissional o suficiente para não fazer mais perguntas. Enquanto ela subia para preparar o quarto, Daniel conduziu Isabela até a cozinha, percebendo que nenhum dos dois havia se alimentado adequadamente nas últimas horas. Tio Daniel, chamou Isabela enquanto mordiscava um sanduíche. Mamá Célia vai ficar bem. A pergunta atingiu Daniel como um soco, na pressa de proteger Isabela e investigar as provas deixadas por Camila. Ele quase se esquecera do estado crítico de Célia. Vou ligar para o hospital agora mesmo, respondeu pegando o celular. A notícia não foi boa. O estado de Célia havia se deteriorado drasticamente, e os médicos não esperavam que ela sobrevivesse mais do que alguns dias. Quando desligou, Daniel encontrou Isabela observando-o atentamente. Ela vai para o céu logo, não vai? Perguntou a menina com uma serenidade surpreendente. Os médicos estão fazendo o possível, mas... Daniel não conseguiu terminar. Eu já sabia, disse Isabela simplesmente. Mamá Camila me avisou nos sonhos que mamá Célia iria embora e que você cuidaria de mim depois. Daniel sentou-se ao lado dela, impressionado com sua maturidade. Isabela, você entende o que está acontecendo? Sobre sua mãe biológica, sobre o perigo? Entendo mais do que você imagina. Tio, respondeu ela, seus olhos amendoados subitamente muito adultos. Mamá Camila me conta coisas nos sonhos desde que me lembro. Eu sempre soube que era especial, que tinha 2 mães, e que um dia conheceria o tio que ela tanto amava. A simplicidade com que Isabela aceitava sua situação extraordinária deixou Daniel sem palavras. Aquela criança de 9 anos parecia compreender e aceitar verdades que muitos adultos jamais assimilariam. Vamos visitar mamá Célia amanhã? Perguntou ela. Quero me despedir. Daniel assentiu, engolindo o nó na garganta. Como explicar a uma criança que até mesmo essa visita poderia ser perigosa? Que Ícaro Figueiredo provavelmente estaria vigiando o hospital? Rita retornou, anunciando que o quarto estava pronto. Quando subiram, Daniel sentiu um aperto no peito ao ver Isabela entrar no antigo quarto de Camila, preservado exatamente como estava no dia do acidente. É igual ao meu sonho, exclamou a menina, correndo para a pequena escrivaninha onde Camila costumava estudar. A caixinha de música ainda está aqui. Para espanto de Daniel, Isabela abriu uma gaveta secreta na escrivaninha que ele mesmo desconhecia, revelando uma delicada caixinha de música de porcelana. Ao abri-la, uma melodia suave preencheu o quarto. Mamá Camila a tocava para mim nos sonhos, explicou ela, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Naquela noite, enquanto Isabela dormia no quarto que um dia pertencera à sua mãe, Daniel permaneceu na biblioteca, revisando minuciosamente cada documento encontrado na casa de Campos do Jordão. O quadro que se formava era devastador. Cláudio Moreira não apenas havia tentado silenciar Camila como aparentemente vinha manipulando a vida de Daniel há décadas. O telefone tocou, sobressaltando-o. Era Fábio novamente. Daniel, tenho mais informações sobre Patrícia. Ela está internada na clínica Vale Sereno, em Poços de Caldas, sob o nome de Márcia Teodoro. É mantida sedada a maior parte do tempo, diagnosticada com delírios persecutórios. Como meu pai conseguiu isso? Perguntou Daniel, incrédulo. Pelo que descobri, ele subornou um psiquiatra para declará-la mentalmente instável, após ela ameaçar expor negócios ilícitos da empresa. A família dela foi convencida de que Patrícia teve um colapso nervoso e que a internação era para seu próprio bem. E quanto ao... Daniel hesitou, mal conseguindo formular a pergunta. Ela estava grávida, Fábio. Houve um silêncio do outro lado da linha. Ela deu à luz um menino em janeiro de 2010. O paradeiro dele é desconhecido, mas estou investigando. Há registros de uma adoção fechada intermediada pela mesma clínica. Daniel desligou, sentindo-se atordoado. Primeiro Camila, agora Patrícia. Seu pai havia sistematicamente removido de sua vida qualquer pessoa que representasse uma ameaça ao Império Moreira ou que pudesse influenciá-lo contra os interesses da empresa. Um ruído à porta da biblioteca chamou sua atenção. Isabela estava parada na soleira, o rosto pálido. Tio Daniel,
Tem alguém no jardim? Sussurrou ela. Um homem mau está vigiando a casa. Daniel correu até a janela. A princípio não viu nada, mas então captou um movimento entre as árvores. Uma silhueta escura que rapidamente desapareceu na escuridão. Como você soube? Perguntou ele, conduzindo Isabela para longe da janela. Acordei porque Mamá Camila apareceu no meu sonho. Ela disse que o homem que incendiou o restaurante nos encontrou. Daniel imediatamente acionou o sistema de segurança da mansão e ligou para o chefe da equipe de segurança. Rogério, temos um invasor nos jardins. Mobilize todos os homens. Mas com discrição. Não quero que ele perceba que foi detectado. Enquanto aguardavam no escritório blindado no centro da mansão, Daniel observava Isabela desenhar tranquilamente, como se invasores noturnos fossem um acontecimento rotineiro em sua vida. Você não tem medo? Perguntou ele, intrigado com sua calma. Isabela ergueu os olhos do desenho. Um retrato perfeito de Ícaro Figueiredo, espreitando entre as árvores. Tenho, mas Mamá Camila disse que você vai me proteger. E ela nunca mente nos sonhos. A confiança inabalável da menina comoveu Daniel profundamente. Ela havia perdido tanto, vivido em perigo constante, e ainda assim mantinha uma fé quase sobrenatural de que tudo se resolveria. O telefone tocou. Era Rogério. Senhor, encontramos vestígios de um intruso, mas ele escapou, deixou isso preso ao portão dos fundos. Minutos depois, o chefe de segurança entregava a Daniel um envelope preto. Dentro, uma única fotografia. Célia no hospital, dormindo, com uma mira de atirador sobreposta digitalmente sobre seu rosto. No verso, uma mensagem escrita à mão. Entreguem a menina ou a próxima não será apenas uma ameaça. Daniel guardou rapidamente a foto, mas não rápido o suficiente. É Mamá Célia. Não é? Perguntou Isabela, sua voz tremendo pela primeira vez. Eles vão machucá-la. Não, querida, respondeu Daniel abraçando-a. Não vou permitir. Amanhã mesmo vou transferi-la para um hospital particular com segurança reforçada. Naquela noite, Daniel não conseguiu dormir. Ficou velando o sono inquieto de Isabela. Enquanto planejava seus próximos passos, precisava proteger Célia, buscar Patrícia, investigar o paradeiro de seu filho. E tudo isso enquanto mantinha Isabela segura dos Figueiredo. Ao amanhecer, tomou uma decisão. Ligou para seu advogado de confiança. Marcos, preciso que prepare documentos de guarda temporária. Estou assumindo a responsabilidade por minha sobrinha, Isabela Moreira. Pela primeira vez, Daniel usou oficialmente o sobrenome da família para Isabela. Não era apenas uma questão legal. Era uma declaração. Isabela era uma Moreira, filha de Camila, sua herdeira legítima. E ele faria qualquer coisa para protegê-la. Quando desligou, encontrou Isabela observando-o da porta. Um pequeno sorriso nos lábios. Agora sou Isabela Moreira, perguntou ela. Sempre foi, respondeu Daniel. Só estamos tornando oficial. Isabela correu para abraçá-lo, e Daniel sentiu algo descongelando dentro de seu peito. Por tanto tempo vivera apenas para os negócios, enterrando qualquer emoção profunda após perder Camila e Patrícia. Agora, esta pequena menina com o dom de ver além estava, sem saber, curando feridas que ele nem reconhecia possuir. Vamos buscar Mamá Célia, disse ele decidido, e depois vamos encontrar alguém muito especial que seu avô também tirou de mim. A manhã seguinte trouxe notícias devastadoras. Célia havia entrado em coma durante a madrugada. O câncer avançara para o cérebro e os médicos não ofereciam qualquer esperança de recuperação. Daniel providenciou imediatamente a transferência para um hospital particular de excelência e designou 2 seguranças para permanecerem no quarto 24 horas por dia. Posso visitá-la antes de irmos, pediu Isabela enquanto tomavam café da manhã na mansão, cercados por uma equipe reforçada de segurança. Claro, querida, respondeu Daniel, mas depois terei que fazer uma viagem importante. Você ficará aqui com Rita e os seguranças. Isabela baixou os olhos para seu cereal, mexendo a colher distraidamente. Você vai buscar a moça de cabelos escuros que está presa no hospital triste? Daniel engasgou com o café. Como você... Mamá Camila me mostrou ela ontem à noite, explicou Isabela com simplicidade. Ela disse que essa moça tem um filho que é meu primo. Disse também que você amava muito ela.
Daniel observou a sobrinha com uma mistura de assombro e inquietação. O dom de Isabela ia muito além do que Camila jamais demonstrara. Não eram apenas visões de pessoas falecidas ou premonições vagas. Eram informações específicas, detalhes que a menina não teria como saber. O nome dela é Patrícia, confirmou ele. E sim, eu a amava muito. Ainda amo. Ela ainda ama você também. Só que não lembra direito por causa dos remédios ruins, no hospital. Isabela despediu-se de Célia com uma maturidade que partiu o coração de Daniel. A menina não chorou, apenas sentou-se ao lado da cama, segurando a mão inerte da mãe adotiva, e falou em voz baixa por quase 10 minutos. Uma conversa particular que Daniel não ousou interromper, quando finalmente se afastou. Isabela tinha uma expressão serena, quase resignada. Ela já está quase no céu, mas me ouviu, disse, pegando a mão de Daniel. Prometi que vou ficar bem com você e que vou cuidar de Patrícia e do meu primo quando os encontrarmos. De volta à mansão, Daniel preparou-se para a viagem a Poços de Caldas. Fábio o encontraria diretamente na clínica, trazendo documentos que poderiam ajudar a liberar Patrícia. Não gosto de deixá-la mesmo por pouco tempo, confessou Daniel a Isabela, enquanto explicava à sobrinha que voltaria no dia seguinte. Mas preciso fazer isso. Eu sei, tio. Você precisa salvá-la, como salvou a mim. Daniel ajeitou os cabelos cacheados da menina, maravilhado com sua compreensão. Rita ficará com você o tempo todo. E há seguranças em cada entrada. Não abra para ninguém e não se afaste de Rita. Entendido? Isabela assentiu. Séria. Tio, posso te dar uma coisa antes de você ir. Ela correu até o quarto e voltou com um desenho. Patrícia, exatamente como Daniel se lembrava dela 15 anos atrás, mas com olhos tristes e sem brilho, para você encontrá-la mais fácil, explicou Isabela. E isso também. Estendeu a pequena caixinha de música que encontrara no quarto de Camila. Mamá Camila disse que isso vai ajudar Patrícia a lembrar. Daniel aceitou os presentes, profundamente tocado. Despediu-se com um abraço demorado e partiu, o coração dividido entre a ansiedade de reencontrar Patrícia e o temor de deixar Isabela. Mesmo que brevemente, a viagem para Poços de Caldas levou 4 horas. A clínica Vale Sereno ficava nos arredores da cidade, estrategicamente isolada em meio às montanhas, com sua arquitetura elegante e jardins impecáveis. Mas parecia um resort de luxo que uma instituição psiquiátrica. A perfeita fachada para esconder horrores, pensou Daniel. Fábio já o aguardava no estacionamento. Você tem 30 minutos, informou o investigador entregando-lhe um crachá falsificado. Minha fonte confirmou que Márcia Teodoro está no pavilhão leste, quarto 17. Os enfermeiros acabaram de fazer a ronda. Então o caminho está temporariamente livre. Daniel seguiu as instruções, seu coração martelando enquanto percorria os corredores silenciosos. Encontrou o quarto 17 e, após verificar que o corredor estava deserto, entrou sem bater. O quarto era surpreendentemente confortável, com uma grande janela que dava para os jardins. Sentada em uma poltrona próxima à janela, uma mulher de cabelos escuros e longos contemplava o horizonte com um olhar vazio. Patrícia, chamou Daniel suavemente. Ela virou-se lentamente. Seu rosto, ainda bonito, mostrava os sinais dos anos de medicação e confinamento. Havia rugas prematuras ao redor dos olhos e uma palidez doentia na pele antes vibrante. Mas o que mais chocou Daniel foi a ausência de reconhecimento naqueles olhos. Não sou Márcia, respondeu ela mecanicamente. Você é o novo médico. Daniel aproximou-se cautelosamente e ajoelhou-se diante dela. Não, Patrícia. Sou eu, Daniel Moreira. Um leve tremor passou pelo rosto dela. Por um instante fugaz, algo lampejou em seus olhos. Daniel está na Europa, recitou ela, como se repetisse uma lição. O DR, Martins me disse. Ele me escreve de lá às vezes. Não, Patrícia, nunca fui para a Europa. Nunca te escrevi. Meu pai mentiu para você, para mim, para todos. Ela balançou a cabeça, confusa. Daniel percebeu que precisaria de muito mais que palavras para romper anos de manipulação e medicamentos. Lembrou-se da caixinha de música. Tenho algo para você, disse ele, abrindo a delicada peça. A melodia suave preencheu o quarto.
Era a canção que tocava na primeira vez que dançaram juntos, no baile de formatura da faculdade. Daniel observou o rosto de Patrícia enquanto a música tocava. Lentamente, uma mudança sutil ocorreu. Seus olhos perderam o aspecto vidrado, focando-se verdadeiramente em Daniel pela primeira vez. "Daniel", sussurrou ela, a voz trêmula. "É realmente você." "Sim, meu amor. Vim te buscar." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu pensei. "Eles me disseram que você não me queria mais. Que tinha me internado aqui porque eu estava louca. Que nosso filho... A voz de Daniel falhou. "Patrícia, onde está nosso filho?" O rosto dela contorceu-se em agonia. "Eles o levaram assim que nasceu. Disseram que era o melhor, que eu não tinha condições de ser mãe. Nunca soube para onde." Mal, soluços interromperam suas palavras. Eu nem mesmo pude escolher seu nome. Daniel abraçou-a, sentindo 15 anos de separação dissolverem-se naquele contato. "Vou te tirar daqui, hoje mesmo." "Não posso sair", respondeu ela subitamente temerosa. "Eles não vão deixar. Héctor Martins diz que sou perigosa para mim mesma." "Tor Martins é pago para te manter aqui. Foi meu pai quem orquestrou tudo isso. E ele está morto agora." Patrícia assimilou a informação lentamente. "Cláudio está morto. Há 3 anos. E levou muitos segredos para o túmulo. Mas estou descobrindo a verdade, Patrícia. Sobre você, sobre Camila, sobre tudo." Ao ouvir o nome de Camila, Patrícia estreitou os olhos. "Camila tentou me ajudar. Ela descobriu onde eu estava e veio me visitar uma vez, fingindo ser uma parente. Foi pouco antes do acidente." Sua voz falhou. "Pobre Camila." Daniel respirou fundo, decidindo que aquele não era o momento de revelar toda a verdade sobre sua irmã. "Precisamos ir, agora. Fábio está esperando com os documentos para sua liberação. São falsificados, mas nos darão tempo até que possamos resolver isso legalmente." Patrícia hesitou, o medo de 15 anos de confinamento pesando em cada gesto. "E se eles nos encontrarem? E se..." "Não vão", garantiu Daniel com mais confiança do que sentia. "Tenho recursos, Patrícia. E tenho provas contra muita gente poderosa envolvida em te manter aqui." Enquanto ajudava Patrícia a reunir seus poucos pertences, Daniel não podia imaginar que na mansão Moreira, o perigo que tanto temia estava se materializando. Rita arrumava o quarto de Isabela quando ouviu a campainha. Pelo interfone, um homem identificou-se como colega de trabalho de Daniel, dizendo ter documentos urgentes para entregar pessoalmente. "O senhor Moreira não está", respondeu Rita cautelosamente. "Mas posso receber e entregar a ele quando voltar." "São documentos confidenciais, senhora. Preciso de uma assinatura da família." "Não há nenhum parente em casa." Rita hesitou. As instruções de Daniel eram claras. Não abrir para ninguém. Mas aquele homem parecia legítimo, vestido formalmente e portando uma pasta com o logotipo da empresa. "Aguarde um momento", disse ela, desligando o interfone. Rita subiu para consultar Isabela, que brincava no antigo quarto de Camila. "Querida, há um senhor dizendo que trabalha com seu tio. Você o conhece." Isabela largou imediatamente a boneca com que brincava, seu rosto empalidecendo. "Não abra a porta", exclamou ela, correndo para a janela. "É o homem mau, o que incendiou o restaurante." Rita, confusa, aproximou-se da janela. O homem que aguardava no portão certamente não parecia ameaçador. "Tem certeza, querida? Ele parece ser um colega do seu T." A frase foi interrompida por um grito agudo. Rita caiu para trás, um dardo tranquilizante cravado em seu pescoço, na janela agora aberta. Um segundo homem apontava uma arma silenciosa. Ora, sorriu ele para Isabela. "Finalmente nos encontramos, pequena Moreira." Enquanto isso, em Poços de Caldas, Daniel e Patrícia caminhavam apressadamente pelo estacionamento da clínica. Acompanhados por Fábio, estavam quase alcançando o carro quando o celular de Daniel tocou. Era Rogério, o chefe de segurança. Sua voz tensa e urgente. "Senhor Moreira, houve uma invasão. 2 homens armados. Eles levaram a menina." Daniel mal se lembrava do trajeto de volta a São Paulo, com Patrícia adormecida no banco traseiro do carro, exausta pela emoção e anos de medicação. Ele dirigia como um louco enquanto Fábio, ao seu lado, acionava todos os seus contatos. "Tenho informações parciais da localização", informou Fábio,
desligando mais uma ligação. Câmeras de segurança flagraram o carro dos sequestradores na rodovia Fernão Dias, sentido norte. Eles estão levando Isabela para Minas. Atibaia, murmurou Daniel. Seus dedos apertando o volante com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. A propriedade isolada dos Figueiredo é para lá que estão levando-a. Provavelmente. Mas não podemos simplesmente invadir, Daniel. Ícaro Figueiredo tem conexões com políticos locais, e sua propriedade é praticamente uma fortaleza. Daniel respirou fundo, tentando controlar o pânico que ameaçava consumi-lo. Temos as provas que Camila reuniu. Podemos ir à polícia, forçá-los a agir. Fábio balançou a cabeça. As provas implicam seu pai tanto quanto os Figueiredo. Você está disposto a expor todos os crimes da sua família? A pergunta pairou no ar. Pesada como chumbo, Daniel olhou pelo retrovisor para Patrícia. Ela já havia sofrido 15 anos de prisão em vida por causa dos segredos da família Moreira. E agora Isabela, a última ligação viva com Camila, estava nas mãos dos Figueiredo. O ciclo de vingança e segredos parecia não ter fim. É hora de acabar com isso, decidiu Daniel. De todas as maneiras, quando chegaram à mansão Moreira, a polícia já havia partido, deixando apenas relatórios preliminares. Rita estava no hospital, ainda inconsciente devido ao forte tranquilizante que recebera. Rogério, o chefe de segurança, aguardava com o rosto marcado pela culpa. Senhor, me perdoe, eles sabiam exatamente como entrar. Conheciam os pontos cegos das câmeras. Foi um trabalho interno. Daniel dispensou as desculpas com um gesto. Quem tinha acesso aos códigos de segurança? Apenas o senhor, eu e... Rogério hesitou. Seu assessor financeiro, Gustavo Lima. Gustavo. Daniel franziu o senho. Trabalha comigo há 20 anos. Era praticamente o braço direito de meu pai. Exatamente, interveio Fábio. O homem perfeito para os Figueiredo subornarem ou chantagearem. Daniel ajudou Patrícia a acomodar-se no antigo quarto de hóspedes. Ela ainda estava desorientada, tentando processar tudo o que acontecera. Ao saber sobre o sequestro de Isabela, seu rosto assumiu uma expressão determinada que Daniel reconheceu do passado, antes de sua internação. Precisamos encontrá-la, declarou Patrícia, sua voz mais firme do que em qualquer momento desde o resgate. Ela é filha de Camila, não é? A menina dos desenhos. Daniel assentiu, surpreso. Como você sabe, Camila me visitou na clínica uma vez, como eu disse. Estava grávida, mesmo que tentasse esconder, e ela me mostrou desenhos incríveis que ela fazia quando criança, de lugares que nunca havia visitado, pessoas que nunca havia conhecido. O dom, murmurou Daniel. Isabela o herdou, muito mais forte. Patrícia segurou a mão de Daniel. Camila me pediu que, se algum dia eu saísse de lá, procurasse você e contasse sobre o bebê. Disse que tinha provas que destruiriam seu pai, mas temia que ele as encontrasse antes. E sua voz falhou. Antes que ela pudesse usá-las, a determinação cresceu no peito de Daniel. Ele beijou a testa de Patrícia e a deixou descansando, com ordens expressas para que ninguém, absolutamente ninguém além dele, entrasse naquele quarto. Na biblioteca, Daniel, Fábio e Rogério espalharam sobre a mesa todos os documentos e gravações encontrados na casa de Campos do Jordão. Temos provas suficientes para destruir os Figueiredo, disse Fábio, organizando as evidências, mas não sem expor os crimes dos Moreira também. Que assim seja, respondeu Daniel. Mas antes, precisamos um plano para resgatar Isabela. Durante horas, elaboraram estratégias. Invasão direta estava fora de questão. Negociação parecia improvável. Os Figueiredo queriam vingança, não dinheiro. A opção da polícia significaria expor tudo. E mesmo assim, sem garantia de que agiriam a tempo, enquanto debatiam, o celular de Daniel tocou. Número desconhecido. Moreira. Atendeu ele, tenso. Boa noite, Daniel. A voz grave e controlada do outro lado era inconfundível. E Ícaro Figueiredo falando. Creio que temos assuntos para discutir. Daniel fez sinal para Fábio rastrear a ligação. Onde está minha sobrinha? Segura, por enquanto. Ícaro fez uma pausa deliberada. Ela é realmente extraordinária, sabia? Desenhou meu retrato antes mesmo de me conhecer. Se tocar em um fio de cabelo dela...
Não faça ameaças vazias, Daniel. Não está em posição para isso. O tom de Ícaro endureceu. Tenho uma proposta. Um encontro. Você e eu. Venha sozinho ao local que enviarei por mensagem. Amanhã às 10 da manhã. Sem polícia. Sem seus capangas. Apenas você, eu e uma solução permanente para esta guerra entre nossas famílias. A ligação foi encerrada antes que Daniel pudesse responder. Conseguiu rastrear? Perguntou a Fábio. Parcialmente. Está na região de Atibaia, como suspeitávamos. Daniel caminhou até a janela, observando o jardim noturno. Os mesmos jardins onde brincara com Camila na infância. Tantas lembranças. Tantos segredos. A mansão Moreira, que já foi seu orgulho, agora parecia uma prisão de memórias falsificadas e lealdades traídas. Uma ideia começou a formar-se em sua mente. Não apenas um plano para resgatar Isabela, mas uma estratégia para encerrar definitivamente o ciclo de vingança e corrupção. Vou encontrá-lo, anunciou, voltando-se para Fábio e Rogério. Mas não da forma que ele espera. Através da noite e da madrugada, Daniel trabalhou incansavelmente. Telefonemas para advogados, jornalistas, auditores, documentos revisados, assinados, notariados, uma conferência virtual com o Conselho Administrativo da Moreira Incorporações, convocada com urgência às 3 da manhã, quando os primeiros raios de sol iluminaram o horizonte. Daniel estava exausto, mas determinado. Subiu para verificar Patrícia, que dormia pacificamente pela primeira vez em 15 anos. Ao lado de sua cama, encontrou um desenho que ela fizera durante a noite. Seu primeiro em mais de uma década. O desenho mostrava Isabela sorrindo, de mãos dadas com Daniel, Patrícia e um adolescente. Uma família reunida, com lágrimas nos olhos. Daniel deixou um bilhete ao lado da cama. Vou buscar Isabela e nosso filho, prometo. Descendo novamente, encontrou Fábio preparando os equipamentos. Está tudo pronto? Perguntou Daniel. Sim, microfone, localizador, colete à prova de balas discreto. E temos 3 equipes posicionadas estrategicamente ao redor do local de encontro. Daniel vestiu o colete sob a camisa e ajustou o microfone minúsculo. Ele pediu que eu fosse sozinho. E vai parecer que está, mas não vou deixá-lo sem cobertura. Antes de partir, Daniel entregou a Fábio um envelope selado. Se algo der errado, entregue isso a Marcos Sampaio, meu advogado. Ele saberá o que fazer, o que é, minha redenção e o futuro de Isabela. O local de encontro era um mirante isolado nas montanhas de Atibaia, com vista para o vale onde ficava a propriedade dos Figueiredo. Daniel chegou exatamente às 10 horas, estacionando seu carro no local indicado. Um único homem o aguardava, apoiado em um jipe preto, pontual como seu pai, comentou Ícaro Figueiredo, um homem de 40 e poucos anos, cabelos grisalhos e olhos frios. Ele também nunca se atrasava para destruir alguém. Onde está Isabela? Perguntou Daniel, ignorando a provocação. Segura, e assim continuará se você cooperar. Daniel estudou o homem à sua frente. O filho de Dom Álvaro Figueiredo havia herdado o império empresarial do pai, ou o que restara dele após a traição dos Moreira, agora comandava negócios menores, mas ainda poderosos, especialmente no interior de Minas. O que quer, Ícaro? Inicialmente vingança. Seu pai e você destruíram minha família. Meu pai morreu amargurado. Minha mãe nunca se recuperou. Pensei em matar Camila. Ele sorriu ao ver Daniel enrijecer. Mas então descobri que ela estava grávida. A ideia de criar um Moreira para odiá-los, para um dia destruí-los por dentro, era perfeita, mas Camila morreu no parto, um acidente infeliz. O tom de Ícaro não continha remorso algum. Aquela enfermeira, Célia, fugiu com a criança antes que pudéssemos implementar o plano. Levei anos para reencontrar Isabela. E agora? O que quer? Ícaro deu alguns passos, contemplando a paisagem. Restitua-me o que sua família roubou, os terrenos no Vale do Paraíba, as participações nas mineradoras, tudo o que era legitimamente nosso antes do golpe de Cláudio. Daniel sorriu sem humor. Isso não é possível. Então Isabela pagará o preço. Não é possível, continuou Daniel calmamente, porque já não me pertencem mais. Nada disso me pertence mais. Na verdade, Ícaro franziu o senho, confuso. Do que está falando? Esta manhã,
Assinei a transferência de 70% de todos os meus bens para a recém-criada Fundação Camila Moreira. Os 30% restantes foram divididos em um fundo fiduciário para Isabela e... Daniel hesitou brevemente. Para meu filho que ainda preciso encontrar? Ícaro gargalhou incredulamente. Você acha que isso resolve alguma coisa? Que uma manobra de relações públicas vai me impedir de... Não é uma manobra. Daniel interrompeu, sua voz firme. É o fim de um ciclo. A fundação já está legalmente estabelecida. Com um conselho independente, seu primeiro ato será pagar reparações a todas as famílias prejudicadas pelos negócios escusos dos Moreira, incluindo os ex-funcionários dos Figueiredo que perderam tudo na falência. Ícaro empalideceu. Daniel continuou. Além disso, todas as provas que Camila reuniu sobre os crimes de nossos pais, de ambos os nossos pais, já foram entregues ao Ministério Público. Cópias. Obviamente, os originais estão em um lugar seguro. Você está blefando. Isso destruiria você também. Já me destruí, Ícaro. Perdi 15 anos da minha vida vivendo como fantoche de meu pai. Perdi Camila, perdi Patrícia, perdi meu filho. Daniel deu um passo à frente. Não vou perder Isabela também. Então, aqui está o acordo. Devolva minha sobrinha. E eu garanto que seu nome será removido das denúncias. Você poderá reconstruir sua vida longe daqui, com recursos suficientes para começar de novo. Os olhos de Ícaro faiscaram de ódio. Quem você pensa que é para me oferecer migalhas? Alguém que aprendeu da pior maneira possível que vingança é um veneno que destrói primeiro quem o carrega. Daniel estendeu a mão. Está acabado, Ícaro. Deixe Isabela ir. Por um longo momento. Apenas o vento das montanhas quebrou o silêncio entre os dois homens. O silêncio entre os dois homens foi quebrado pelo som distante de um helicóptero. Ícaro olhou para o céu e depois para Daniel, a expressão endurecendo. Você disse que viria sozinho. E vim, respondeu Daniel calmamente. Mas não sou tão ingênuo quanto você gostaria. O helicóptero se aproximou, pairando a algumas centenas de metros, mas não aterrissou. Era apenas uma mensagem. Daniel não estava desprotegido. Ícaro riu sem humor, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Você realmente acha que acabou? Que uma fundação de caridade e algumas ameaças vão apagar décadas de ódio? Não, admitiu Daniel. Mas é um começo. Algo parecido com respeito relutante. Atravessou o rosto de Ícaro. Ele olhou longamente para Daniel, como se o visse pela primeira vez. Venha comigo, disse finalmente, dirigindo-se ao jipe. A garota está na casa. Você pode levá-la, com uma condição. Qual? Ouça minha versão da história. Toda ela, durante o trajeto pela estrada de terra que serpenteava até a propriedade dos Figueiredo. Ícaro falou. Contou sobre como seu pai construíra um império respeitável. Diferente dos negócios escusos dos Moreira. Como Cláudio, num golpe calculado, havia forjado documentos, subornado juízes e destruído a credibilidade da família Figueiredo, em questão de semanas. Minha mãe se enforcou 3 meses após perdermos tudo, disse Ícaro, os olhos fixos na estrada. Meu pai enlouqueceu de dor. Foi quando a obsessão por vingança começou. Daniel ouvia em silêncio a realidade de uma nova perspectiva, desmoronando as últimas ilusões sobre o pai que um dia idolatrara. A propriedade dos Figueiredo era uma fazenda colonial, cercada por jardins mal cuidados e seguranças armados. No caminho para a casa principal, passaram por um anexo de pedra com janelas gradeadas. Foi ali que mantivemos sua irmã, comentou Ícaro com naturalidade chocante. Ela era determinada, sabia, recusou-se a nos dar qualquer informação que ajudasse a destruir seu pai, mesmo sabendo que ele havia tentado silenciá-la dentro da mansão. No salão principal, Isabela estava sentada em um sofá antigo, desenhando tranquilamente. Não parecia assustada ou machucada. Ao ver Daniel, seu rosto iluminou-se. Tio Daniel, exclamou correndo para abraçá-lo. Eu sabia que você viria hoje. Daniel ajoelhou-se, examinando-a atentamente. Estão tratando você bem. Machucaram você. Isabela balançou a cabeça. O senhor, Ícaro, foi educado. Ele me mostrou fotos da minha mãe quando estava aqui. Sua voz baixou para um sussurro. Mas os guardas são assustadores. E tem fantasmas nesta casa. Muitos fantasmas tristes. Ícaro observava essa interação com um olhar enigmático. Ela tem exatamente os mesmos olhos de Camila.
comentou. E o mesmo dom perturbador, ontem à noite, descreveu com perfeição o quarto onde minha mãe morreu. Um cômodo que está trancado há 20 anos. Daniel levantou-se, segurando firmemente a mão de Isabela. Estamos indo embora agora. Surpreendentemente, Ícaro não protestou. Vá, mas saiba que isso não termina aqui. Mesmo com tudo que você fez, a história entre nossas famílias nunca terá um final feliz. Isso depende de nós agora, respondeu Daniel, conduzindo Isabela para fora. Enquanto caminhavam para o carro, Isabela parou abruptamente, olhando para o céu claro. Mamá Camila está feliz, disse ela simplesmente. Ela diz que o senhor Ícaro tem um coração doente, mas não totalmente ruim. Daniel olhou para a sobrinha com espanto renovado, lembrando-se de como Camila frequentemente fazia observações semelhantes sobre pessoas, enxergando além das aparências. Pela primeira vez, permitiu-se considerar seriamente que o dom não era apenas imaginação ou coincidência. No trajeto de volta a São Paulo, Isabela dormiu tranquilamente enquanto Daniel recebia atualizações por telefone. Os auditores já trabalhavam nos documentos da fundação, jornalistas investigativos confirmavam o recebimento das provas contra figuras poderosas, o Ministério Público iniciava procedimentos preliminares. Fábio ligou com notícias sobre Célia, seu estado havia se estabilizado, mas os médicos não ofereciam esperanças de recuperação. Também informou sobre Patrícia, que estava descansando na mansão Moreira sob cuidados médicos. E quanto ao meu filho? Perguntou Daniel, baixando a voz para não acordar Isabela. Ainda investigando, a adoção foi fechada e os registros muito bem protegidos. Mas tenho uma pista. Um casal de São José dos Campos que adotou um menino na mesma época. Estou verificando. Ao chegarem à mansão, foram recebidos por Patrícia, que esperava ansiosamente na varanda. Ela parecia mais forte, mais presente, como se cada hora longe da clínica devolvesse um pouco da mulher que fora. Graças a Deus, exclamou ela, abraçando Isabela, que acordara só então. Fiquei tão preocupada. Isabela olhou para Patrícia com curiosidade. Você é mais bonita pessoalmente do que nos meus sonhos, comentou inocentemente. Mas ainda está triste por dentro. Patrícia olhou surpresa para Daniel, que apenas assentiu, confirmando o que já havia contado sobre o dom da menina. Naquela noite, enquanto Isabela dormia no quarto de Camila e Patrícia descansava no quarto adjacente, Daniel finalizava os preparativos para o evento que mudaria tudo. Seria uma cerimônia pública anunciando a criação da Fundação Camila Moreira, agendada para a semana seguinte no terreno onde antes ficava o restaurante Sabores de Casa. Tem certeza disso? Perguntou Marcos Sampaio, seu advogado de confiança, revisando os documentos. Uma vez anunciado, não há volta. Você está essencialmente abrindo mão de quase todo o seu patrimônio. Tenho certeza, respondeu Daniel sem hesitação. Quero que a cerimônia seja transmitida ao vivo. Convide imprensa, autoridades, todos os envolvidos nos projetos da fundação. 5 dias se passaram em preparativos intensos. Daniel dividiu seu tempo entre reuniões com a equipe da fundação, visitas a Célia no hospital, sempre acompanhado por Isabela, e momentos redescobrindo Patrícia, que a cada dia parecia mais lúcida e forte. Quando vamos encontrar meu primo? Perguntou Isabela certa noite, enquanto Daniel a colocava para dormir. Em breve espero, respondeu ele, surpreso com a pergunta. Fábio está procurando-o. Ele tem os mesmos olhos seus, sabia? Comentou Isabela sonolenta. Vi nos meus sonhos. Ele toca piano muito bem. Daniel sentiu um nó na garganta. A possibilidade de que seu filho tivesse crescido feliz, com talentos e oportunidades, era um bálsamo para a dor da separação forçada. Na manhã da cerimônia, o terreno onde antes ficava o Sabores de Casa estava transformado. Um grande pavilhão branco havia sido erguido, cadeiras organizadas em semicírculo e um pequeno palco montado, no centro, um ipê branco recém-plantado, simbolizava o renascimento. Célia, contra todas as expectativas médicas, havia recobrado a consciência momentaneamente 2 dias antes, apenas o suficiente para apertar a mão de Isabela e sussurrar: Estou orgulhosa. Horas depois, faleceu pacificamente. Daniel providenciou um funeral discreto, mas digno, e prometeu a Isabela que a cerimônia da fundação seria também uma homenagem à mulher que salvara
e criara a filha de Camila. Centenas de pessoas compareceram ao evento, representantes de comunidades prejudicadas pelos empreendimentos dos Moreira, ex-funcionários dos Figueiredo, jornalistas de todo o país, autoridades e curiosos. Num canto afastado, Daniel notou algo surpreendente. Ícaro Figueiredo, observando discretamente. Quando subiu ao palco, Daniel sentiu o peso de todas as decisões que o trouxeram até ali, ao seu lado. Patrícia sorria encorajadoramente, enquanto Isabela, vestida com um delicado vestido branco, sentava-se na primeira fila. "Bom dia a todos", começou ele, sua voz firme ecoando pelos alto-falantes. "Estamos aqui para anunciar não apenas a criação de uma fundação, mas o fim de um ciclo e o início de outro." Daniel falou sobre a Fundação Camila Moreira, dedicada a ajudar crianças órfãs e vítimas de violência. Anunciou o compromisso de destinar recursos significativos para reparações às famílias prejudicadas pelos negócios escusos da Moreira Incorporações. Então, fez o anúncio que chocaria a alta sociedade brasileira. "Hoje, reconheço publicamente Isabela Moreira como minha sobrinha e legítima herdeira", declarou, enquanto a menina subia ao palco para juntar-se a ele. "Filha de minha irmã Camila, que não morreu no acidente como foi reportado, mas foi vítima de um terrível complô, envolvendo tanto nossa família quanto outros poderosos interesses." Um murmúrio percorreu a plateia. Câmeras disparavam. Jornalistas anotavam furiosamente. "As circunstâncias do nascimento de Isabela e da morte de minha irmã serão devidamente investigadas pelas autoridades, com minha total cooperação", continuou Daniel. Junto com outras ações ilegais perpetradas ao longo de décadas sob o comando da Moreira Incorporações. Enquanto concluía seu discurso, anunciando os primeiros projetos da fundação, Daniel notou Isabela olhando fixamente para um ponto além da multidão, seguindo seu olhar. Viu um adolescente de aproximadamente 15 anos, observando a cerimônia com intensa curiosidade. Ao lado dele, Fábio sorria discretamente. Daniel sentiu o coração disparar. O jovem tinha seus olhos, o mesmo formato de rosto, mas o sorriso era inconfundivelmente de Patrícia. Seu filho havia sido encontrado. O encontro aconteceu após a cerimônia. Em uma sala privativa improvisada nos fundos do pavilhão, Daniel mal conseguia respirar enquanto aguardava que Fábio trouxesse o adolescente. Patrícia, sentada ao seu lado, apertava sua mão com tanta força que seus dedos começavam a adormecer. "Como o encontrou tão rapidamente?", perguntou Daniel quando Fábio entrou sozinho. "Na verdade, foi ele quem nos encontrou", explicou Fábio. "Depois que intensificamos a busca em São José dos Campos. Acabamos chamando a atenção. A família adotiva dele percebeu e surpreendentemente contou a verdade. O garoto viu a notícia da cerimônia no jornal, reconheceu seu rosto e convenceu os pais adotivos a trazê-lo. Como ele está, o que sabe?" A voz de Patrícia tremia. "Sabe que é adotado desde os 12 anos. Sabe que sua mãe biológica foi mantida contra sua vontade em uma instituição psiquiátrica. E acaba de descobrir que seu pai biológico é Daniel Moreira." Fábio sorriu. "Ele é um garoto equilibrado, inteligente, foi criado por boas pessoas." A porta abriu-se e o adolescente entrou, acompanhado por um casal de meia-idade que se manteve respeitosamente à distância. Alto para sua idade, cabelos escuros como os de Patrícia, olhos idênticos aos de Daniel, vestia jeans e uma camisa social simples, e carregava uma pasta de partituras debaixo do braço. "Olá", disse ele, a voz oscilando entre grave e aguda, típica da adolescência. "Eu sou Gabriel Souza. Ou, bem, talvez também Moreira." Patrícia soluçou, cobrindo a boca com as mãos. Daniel levantou-se, as pernas bambas, incapaz de encontrar palavras. "Você toca piano?", conseguiu dizer finalmente. Não era uma pergunta. Gabriel pareceu surpreso. "Sim, como soube", antes que Daniel pudesse responder. Isabela irrompeu na sala, escapando da supervisão de Rita. "Primo Gabriel", exclamou ela, correndo para abraçá-lo como se fossem velhos conhecidos. "Você veio mesmo, igualzinho ao meu sonho." Gabriel olhou confuso para a pequena menina que o abraçava. "Nos conhecemos?" "Nos meus sonhos, sim", respondeu Isabela com naturalidade. "Sou Isabela, sua prima. Minha mãe era irmã do seu pai."
Daniel observava a cena com espanto renovado. Isabela havia mencionado um primo que tocava piano, sem jamais tê-lo visto. O dom parecia ficava mais forte a cada dia, após as apresentações formais, e uma conversa inicial carregada de emoção e explicações cuidadosas. Todos concordaram em dar tempo para que Gabriel assimilasse tudo. Os pais adotivos, Paulo e Helena Souza, um engenheiro e uma professora de literatura, mostraram-se surpreendentemente compreensivos. Sempre soubemos que este dia poderia chegar, explicou Helena. Adotamos Gabriel sabendo apenas que sua mãe estava impossibilitada de criá-lo. Nunca imaginamos as circunstâncias reais, mas sempre mantivemos as portas abertas para a verdade, quando fosse o momento certo. Combinaram que Gabriel voltaria no dia seguinte, para um almoço na mansão Moreira. Um primeiro passo na construção de uma relação que todos sabiam levaria tempo e paciência e, após a partida de Gabriel e seus pais adotivos, Daniel, Patrícia e Isabela dirigiram-se ao terreno onde a sede da fundação seria construída. A cerimônia oficial havia terminado, os convidados partido, e o lugar estava tranquilo no crepúsculo. Este lugar será muito especial, comentou Isabela. Caminhando até o ipê branco recém-plantado no centro do jardim, Mamá Célia ficaria feliz. Daniel observava a sobrinha com uma mistura de admiração e assombro. Em momentos como este, ela parecia muito mais velha que seus 9 anos, como se carregasse a sabedoria acumulada de gerações. O que você acha do Gabriel? Perguntou Patrícia, aproximando-se de Isabela. A menina sorriu, acariciando as folhas ainda jovens do ipê. Ele é bom. Tem música dentro dele. Muita música. Olhou para cima, como se visse algo além das nuvens. Mamá Camila gosta dele também. Daniel e Patrícia trocaram olhares. Haviam decidido aceitar o dom de Isabela sem questionamentos, compreendendo que era parte essencial de quem ela era. Tio Daniel, posso te mostrar uma coisa? Pediu Isabela, subitamente animada. Mamá Camila me falou sobre isso nos sonhos. Ela correu até um ponto específico sob o ipê branco e começou a cavar com as mãos. Daniel ia interrompê-la, mas algo na determinação da menina o deteve. Aqui? Exclamou ela após alguns minutos, retirando da terra um pequeno objeto empoeirado. Uma cápsula do tempo. Daniel sentiu o mundo girar ao reconhecer a pequena caixa metálica que ele e Camila haviam enterrado no jardim da mansão Moreira, quando tinham 10 e 8 anos. Respectivamente de alguma forma. Alguém a transferira para este local. Como isso veio parar aqui? Murmurou ele, pegando a caixa com mãos trêmulas. Antônio, o caseiro da casa em Campos do Jordão. Respondeu Isabela como se fosse óbvio. Mamá Camila pediu que ele trouxesse para cá quando o restaurante fosse construído. Há muitos anos, ela sabia que um dia faríamos algo importante neste lugar. Daniel abriu cuidadosamente a caixa enferrujada. Dentro estavam os tesouros infantis, figurinhas, um carrinho de metal, uma fita colorida do cabelo de Camila, algumas conchinhas coletadas na praia e perfeitamente preservada dentro de um envelope plástico, uma carta escrita com a caligrafia desajeitada de Camila aos 12 anos, com a voz embargada. Daniel leu em voz alta. Carta para o futuro. Quando encontrarem esta caixa, espero que o mundo esteja melhor. Espero que a família Moreira use seu dinheiro e poder para ajudar pessoas, não para machucar. Meu irmão Daniel é a pessoa mais corajosa e boa que conheço. E sei que quando ele crescer, vai fazer a diferença. Mamãe diz que nosso bisavô construiu a empresa para melhorar a vida nas cidades, não para ficar rico. Quero que voltemos a esse propósito. E quando eu crescer, vou me certificar disso. Com amor, Camila Moreira, futura arquiteta e defensora da justiça. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Daniel. Camila sempre soubera, desde criança, o que era certo, e mesmo após sua morte, encontrara uma forma de guiá-lo de volta ao caminho correto. Um vento suave agitou as folhas do ipê, e diante dos olhos maravilhados dos três, a pequena árvore recém-plantada começou a florescer fora de época. Pequenos botões brancos abrindo-se como se obedecessem a um chamado invisível. É Mamá Camila, exclamou Isabela, rindo e girando sob a árvore. Ela está feliz, muito feliz. Daniel e Patrícia observavam, incrédulos,
enquanto flores brancas desabrochavam em questão de minutos. Algo botanicamente impossível. Você acredita? Sussurrou Patrícia, segurando o braço de Daniel. Estou começando a acreditar, respondeu ele, olhando para o céu entre as flores brancas. Em muitas coisas, enquanto Isabela dançava debaixo do ipê florescido, alguém observava a cena à distância. Ícaro Figueiredo permanecia imóvel ao lado de seu carro, um objeto reluzindo discretamente em sua mão. Uma arma. Ele viera com um propósito definido: acabar de uma vez por todas com a linhagem dos Moreira. Mas ao presenciar aquele momento, algo desmoronou dentro dele, especialmente quando uma única flor branca, carregada pelo vento, pousou suavemente em seu ombro. Lentamente, Ícaro abaixou a arma, deixando-a cair na grama. Por um instante fugaz, pareceu ver uma mulher de vestido branco sorrindo entre as flores do ipê, a mesma que aparecia nos desenhos de Isabela, a mesma cujos olhos amendoados haviam olhado para ele com perdão durante os meses de cativeiro. Adeus, Camila, murmurou ele, virando as costas para a cena e caminhando em direção ao futuro incerto, mas de alguma forma mais leve que antes. Na manhã seguinte, os jornais noticiariam o evento da Fundação Camila Moreira como um marco na história empresarial brasileira. Falariam da coragem de Daniel em expor os crimes do passado, da misteriosa sobrinha que aparecera do nada, das promessas de reparação às vítimas. Mas nenhum jornal relataria o verdadeiro milagre, o de um homem finalmente liberto de seu próprio passado, reconstruindo o significado de família através do perdão e da redenção. Sob o ipê branco florescido fora de época, Daniel abraçava Patrícia, enquanto observava Isabela colhendo flores. Em breve, Gabriel se juntaria a eles, uma família reunida contra todas as probabilidades, guiada por uma presença que desafiava explicações racionais, mas que, para Isabela, era simplesmente sua mamá Camila, a mãe que nunca conheceu fisicamente, mas que sempre estivera presente, vendo além do véu que separa este mundo do próximo. Os silêncios podem durar uma vida, murmurou Daniel, lembrando das palavras que encontrara no diário de Camila. Mas a verdade sempre encontra sua voz através da inocência. O vento agitou novamente as flores brancas, espalhando pétalas como pequenas mensagens de um outro plano, enquanto o sol se erguia sobre um novo dia,